Bom dia a todos e todas, muito obrigada. Nós estamos abrindo hoje o Via Cultural Mix com o ciclo de workshops gratuitos na cidade de São Paulo para falar sobre arte, falar sobre conceito, falar sobre estruturas, modos de pensar e como explorar a nossa criatividade. Nós somos mix, nós somos plurais, como a cidade. E eu espero que vocês tenham um excelente workshop hoje. Convido aqui para frente o professor Cláudio Barros, que vai estar com vocês ministrando a nossa atividade. Cláudio, muito obrigada por aceitar o convite e vamos lá então. Obrigado. Bom dia. Bom, eu sou Cláudio Barros, sou artista, plástico, pintor, professor de várias coisas. Trabalho com projetos culturais, sociais e escolas, né? E coincidentemente eu terminei a minha licenciatura aqui, nessa faculdade, alguns anos atrás. Então acho muito interessante estar aqui de novo. Bom, então nós vamos trabalhar a arte como conceito, né? Eu acho que existem muitos conceitos sobre arte, né? E nós vamos trabalhar um foco disso, um aspecto, né? Sobretudo no que diz respeito à transformação da matéria e produção de sentidos, né? A arte é sobretudo produção de sentidos, de novos sentidos, né? Então a gente pega como base, como ponto de partida, né? Duas frases do Edgar Morin. Não sei se é assim que se fala, mas acho que é. Os seres humanos somos idênticos e diferentes, né? Isso aqui tem uma contradição aparente, né? Quer dizer, todos... eu andei pesquisando umas coisas, né? Quando eu fazia cerâmica, todas as culturas do mundo fazem ou fizeram cerâmica e todas fizeram vasos de cerâmica em algum momento da sua história de civilização. E, pasmem, todas fizeram cerâmica com a mesma técnica, que é o acordelado, que é a cobrinha. Então isso é uma coisa assim que eu acho que fala um pouco desse universal da arte, né? Depois a pesquisadora Rhoda Kellogg, ela pesquisou durante muitos anos mais de 10 mil crianças ao redor do mundo, de vários países e culturas, e ela percebeu que todas as crianças desenham, e desenham partindo dos mesmos sinais gráficos, né? Ela vai catalogar esses sinais gráficos. Até os 4, 5 anos, todo mundo desenha mais ou menos com o mesmo alfabeto gráfico, né? Então isso é incrível, né? Isso, inclusive até macacos também desenham, né? E eu acho que se continuar pesquisando, sei lá, até cachorros vão fazer os animais, nós não somos tão diferentes assim, né? Então, quer dizer, somos universais. E em que aspecto nós somos diferentes? Somos únicos, né? Eu acho que nessa relação do universal e do diferente é que entra aí a necessidade de... é a comunicação que vai nos mostrar a unicidade, né? Como cada um é cada um, né? Como que essa unicidade vai surgir? Bom, a arte é a manifestação humana universal, mas a gente sabe que dentro da arte existe uma valorização incrível do original, né? Então ela é universal, ao mesmo tempo você valoriza o original, o gênio, né? A figura do gênio foi criada no Renascimento, né? O gênio, antigamente não, era anônimo, né? Mas o gênio é aquele que cria, sem depender
do patrono, né? Ou do financiador, né? Alguém que escolhe o que vai pintar, alguém que determina quando é que está pronto, né? A partir do Renascimento que o artista vai ser o gênio, né? Enfim, e aí eu trago um filósofo que chama Luigi Parejon, e ele vai dizer o seguinte, uma coisa muito interessante, que a arte é simultaneamente três coisas sem deixar de ser nenhuma delas. Isso é muito interessante, né? Então a arte é um fazer, sempre é um fazer, né? Pode ser um fazer poético, um fazer escrito, um fazer plástico, um fazer, né? E o fazer é sempre uma produção. Então, se você pegar o fazer, né, toda a produção humana, né, pode estar dentro, né, do conceito de poiesis, do conceito grego de poiesis, né, que é a criação. Né? Então, um designer faz poiesis, né, um cara que faz uma planilha faz poiesis. Né? Todo mundo cria e produz alguma coisa. Mas a arte são essas três coisas simultaneamente. Então, além de um fazer, né, a arte também é expressão. E isso é muito interessante, porque começa daquela coisa do único, né? A arte expressa aquilo que o seu autor é, como assinatura. Eu uma vez tive problema com o banco, alguém roubou um cheque meu e assinou errado, e eu contratei um calígrafo, e o calígrafo determinou, não, essa assinatura aqui não é sua, por causa disso, disso, disso. Então, o seu gesto físico, corporal, além das emoções e da inteligência, elas atestam que você é único. Só você consegue fazer. A não ser um falsário muito experiente, consegue imitar, mas não fazer igual. E a arte, além dessas duas coisas, ela é conhecimento. Porque a produção artística, o fazer artística e a expressão artística, ela produz um conhecimento, ela produz aspectos, ela revela aspectos da realidade únicos, particulares. E que você, diante disso, você amplia o teu conceito de realidade, o conceito de mundo. Né? Ainda que sejam pequenas coisas. Né? O Van Gogh, ele faz um girassol de um jeito, e você nunca mais vai ver um girassol do mesmo jeito depois que vê o Van Gogh. Você vai perceber alguma coisa ali. Né? Então são alguma coisa, grandes ou pequenas. Né? E a gente não despreza as coisas pequenas. Né? Então nós vamos trabalhar com essa... Eu acredito muito nisso, eu trago isso. Podem ter outras definições e outros conceitos de arte, mas eu acho que esse do Parejon é muito interessante. Ele tem uma outra coisa que ele fala, eu não botei aqui, que ele diz que arte é uma coisa que ele chama de... Outras coisas também podem ser, né? Formatividade. O que é formatividade para o Parejon? Vocês já ouviram falar nisso? Formatividade é aquilo que o artista inventa o que faz e enquanto faz, ele inventa o como fazer. Isso é fantástico. Né? Então, aquilo que eu estava falando mais cedo aqui com você, né? Quer dizer, eu não preciso saber tudo, né? Mas enquanto eu estou inventando o meu fazer, eu vou descobrindo as soluções dele. Como é que eu faço isso? Então eu não sou marceneiro, mas eu mexo com madeira. Então os problemas que vão se colocar diante de mim, bem prático, né? Vão me dando o desafio de descobrir, de inventar. Então a arte é isso, né? Ela é um fazer que enquanto você faz, você inventa o como fazer, né? Maravilhoso isso, né? Então eu vou trazer umas referências minhas, né? Vou falar do meu trabalho um pouco e vou propor a partir desse ponto de partida do que eu estou fazendo, né? Eu vou propor uma prática. A gente vai vivenciar então o conceito de arte na prática, num fazer, né? E vamos tentar ver se isso aí acontece ou não, né? E o que mais acontece ou o que não acontece, porque é sempre uma surpresa, né? Às vezes eu acho assim, quando o meu mestre me falava isso, né? Quando eu comecei a pintar, tinha um mestre, o Carlos Esquia, ele dizia o seguinte: olha, o teu começo, a tua ideia inicial é um ponto de partida, ela não pode ser o ponto de chegada. O ponto de chegada é a obra, né? É tudo que você vai fazer, né? Para chegar até lá, vão ter muitos percalços no meio do caminho, mudanças de direção e tal. Você não pode negar isso, porque aí vai estar a tua expressão também. Aí vai estar a tua invenção do como fazer. Se você já sabe o que você vai fazer no final, talvez nem precisa fazer, né? Ou você acha que sabe, né? Mas quando você se lança ao fazer, você vai descobrir que alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, né? Bom, então isso aqui é uma referência, tá?
Então é o seguinte, eu comecei a pintar, dentre muitas coisas, né? Mas a partir de um determinado maravilhamento com o mundo. Né? Eu via coisas, eu fui morar em Ouro Preto e aquilo tudo era tão lindo. As cores, o céu, as pedras que mudavam de cor a partir da iluminação do sol e tudo. E eu queria pintar isso. Né? E eu sou prova disso, eu não sabia pintar e comecei a pintar sem saber. E fui descobrir como. Né? Então isso, né, era um desejo de registrar esse maravilhamento e compartilhar. Se eu não compartilhasse, não adianta nada. Né? Eu tinha que dizer para as pessoas, olha, é lindo, né? Mas é lindo isso que é lindo. Né? Você pode olhar para muitas coisas, né? Mas quando você direciona o teu foco, aquilo já é seu. Né? Então esse olhar, esse aspecto da realidade já é meu. Eu selecionei isso. Isso é lindo, eu quero mostrar para vocês. Né? E isso era o começo da minha história. Né? Então o meu trabalho começa no olhar, né? O olhar à natureza. Eu saía para a natureza, para a rua com um caderninho e lápis, né? Ou caneta, e desenhava muito rápido, voltava para o ateliê e transformava isso em pintura. Né? Com o tempo a cidade, já em São Paulo, né? Era esse maravilhamento. Como é que isso pode ser assim? Né? Essa organização visual da cidade, né? Esses prédios, um em cima do outro, né? Então aqui eu já comecei a recortar. Eu desenhava na tela, recortava a tela, pintava e depois eu colava numa madeira e recortava a madeira. Né? E aí tem uma coisa, eu comecei a pintar a óleo e aqui já era a têmpera acrílica, né? Que era um material que eu fazia na hora. Assim, né? Se eu comprasse o pigmento, o tanto que custava um tubinho de tinta a óleo, eu compraria uns 10. Eu faria com pigmento uns 10 ou 20 tubinhos, né? Então o preço, e eu era pobre, então eu precisava de ter essa economia aí, né? E eu descobri uma técnica, né? E fui desenvolvendo essa técnica aí, né? Da têmpera acrílica, né? Eu estou fazendo uma coisa bem sintética, né? Aqui já são fragmentos do meu quintal, né? Eram coisas assim muito rasteiras, um pedaço de gerânio, né? Então eu achava aquilo lindo e aí construía os fundos e tal. Né? E aqui já eram desenhos para fazer aquilo e que eu fiquei sem ateliê durante uns 2 anos. E então para voltar eu pegava os desenhos antigos e pintava em cima deles e colava os desenhos. Né? Então já é uma coisa meio metalinguagem assim um pouco. Né? Bom, e a paisagem volta de novo, né? De vez em quando eu começava a voltar a pintar óleo e tal. Né? E esse olhar para os lugares periféricos da cidade, eu sempre fui arte-educador e comecei com projetos sociais, trabalhei na Secretaria do Menor, depois fui trabalhar em Ipanema, enfim, e me encantava ver como é que aquilo que parecia uma coisa tão feia, tão estranha, tão fora do conceito de urbanidade, pudesse ter uma beleza ali. Então eu buscava isso, né? Olhar para aquilo e descobrir como é que isso pode ter uma organização visual, como é que enfim, o desurbano, né, pode ter um pouco de beleza, né? Me lembrei de uma coisa do conceito de arte, mas depois acho que eu falo, né? Enfim, e ainda a paisagem, né? Ainda a paisagem com têmpera acrílica, né, olhando para aquilo que me encantava e tal. E a partir de um determinado momento, eu comecei a olhar para as ruas, né, e a pintura das casas, das fachadas, começou a me encantar e eu comecei a achar que eu podia fazer uma pintura recortando pedaços de imagens, né? Então, nenhuma dessa imagem é uma imagem pronta, né? É uma imagem completa, né? Então, isso aqui é um pedaço de uma fachada, aqui é um pedaço de outra, aqui é um pedaço de uma outra coisa. Então, juntava isso, eu criava uma pintura, né? Meio querendo dialogar com as pessoas que tinham pintado aqui, né? O olhar da rua descobrindo a pintura das paredes, né?
Então tinha uma lógica, não é possível que ninguém pensou nisso. É tão bonito uma cor de uma fachada com a outra, será que alguém pensou nisso? Mas estava lá, né? Isso em Minas, né? Eles costumam repintar com as mesmas cores, né? Uma coisa de tradição e tal. Então alguém deve ter pensado nisso. Se ninguém pensou, eu estou pensando, né? E aqui já é São Paulo, né? Aqui é uma coisa de ditar olhos sobre papel. Mas aí, enfim, né? Esse trabalho começa a ficar mais complexo, né? E aí eu começava a pensar, mas isso aqui parece uma coisa abstrata, geométrica, e por que não? São as duas coisas, né? Inclusive tem elementos que entram, né, meio estranhos aqui, que a ideia é essa mesmo, né? Tem uma simplificação da paisagem, né? Da fachada, né? Porque se você sair na rua, aqui eu passei pela Rua da Abolição, tem fachadas lindas, tem coisas que são casinhas bonitinhas, assim, altas, né? Arrumadinhas, não é possível isso não encantar as pessoas, né? Bom, então, no prosseguimento desse trabalho das fachadas, por uma série de circunstâncias, né? Eu passo a querer pintar sobre elementos da própria cidade. Então eu passo a perceber que tem um lixo no descarte, nas caçambas, uma série de materiais de madeira. A madeira começa a me interessar, fazer uma oficina de marcenaria no Tomiotaki, e o signo da madeira, o cheiro da madeira, eu começo a gostar disso. Então eu começo a recolher das ruas pedaços de móveis, pedaços de material de construção, né? E ali montar um suporte. Quer dizer, a pintura, o que é a pintura? A pintura é suporte, superfície e mancha de tinta, né? Então eu comecei a fazer o meu próprio suporte, né? E comecei a dialogar. O material das ruas passa a ser também um material simbólico, não era apenas um suporte, né? Então eu subverto essa ideia da pintura, que não é mais uma superfície, passa a ser uma superfície com volume, ou uma porção de superfícies ali implicadas uma com a outra, né? É claro que tem uma tradição da colagem, do cubismo, né? Dos objetos truvês e tal, uma porção de coisa que a gente estudou, sabe que existe, né? Enfim, eu não vou ler isso não, porque fica chato a gente ler, mas eu estou falando mais ou menos o que está aí, né? Essa vontade de lidar com materiais encontrados, materiais jogados fora, é também uma vontade de restituir a esse material a possibilidade de uma nova vida, né? Se eu falar reciclagem, é uma palavra que já está muito gasta, né? Eu tenho que falar tudo isso aí, né? Reconstituir a possibilidade desse material ser algo ainda. Esse material vai viver o resto da existência dele na minha pintura. Né? Se começa a falar isso, começa a ficar interessante o negócio, né? Mas aí também, essa ideia da colagem de imagens, né? Aqui eu já passo a sair na rua, não mais com o caderninho, mas sim com a máquina fotográfica, né? Ela passa a ser muito mais rápido, digital, facilita pra caramba, né? E aí no ateliê eu vou desenhando, transformando isso em pintura. E também aquela ideia de juntar uma coisa com a outra, isso persistiu. Então isso aqui é Favela Bairro, né? São lugares que eu trabalhei como arte educador, né? Isso aqui na Jardim Atlântico, né? Ali para cima da Brasilândia e tal, tinha um céu que eu trabalhei, então eu ficava olhando, os meus alunos moravam nesses lugares, né? Mas no entanto tem uma opção de cores, né? Uma opção de coisas aí, né? Vocês conseguem ver, né? As marcas das madeiras, né? Aqui também, eu acabo dando nome com relação aos bairros que eu estou, né? Então tem uma vontade também de nessa colagem de imagens, né? Eu comecei a achar que isso tinha a ver também com uma espécie de versão cinematográfica da pintura, né? Então, assim, junta um plano com o outro, né? Eu formo uma sequência, né? E essa sequência, ela é única, né? Então é o Jardim Nardini, ali também próximo do Jardim Atlântico, né? Aqui já é Vila Romana, né? E aqui já tem tela, né? Tela, madeira, uma porção de coisas. Algumas madeiras eu deixo elas ali acontecendo, né? Tem volumes e tal. E existe uma vontade de criar uma composição com isso aí, né? Que já é Barra Funda, a rua, nas imediações da casa do Mário de Andrade,
né? Então uma série de coisas. Então tem madeiras, inclusive, que elas têm uma textura, acho que alguma coisa, uma massa corrida ficou aqui, e tudo vai entrando, né? E aí eu preciso descobrir como é que isso pode funcionar na pintura, né? Porque você pode montar um suporte, pintar uma paisagem, ou você pode montar um suporte e pintar alguma coisa ali, que tem a ver com a sua memória. Eu estou falando para vocês, estou afirmando aqui que eu estou trazendo a minha memória afetiva. São os lugares que eu trabalhei, são os lugares que são significativos para mim, né? E que eu trago isso, a fotografia me ajuda a pensar nisso, né? Me ajuda a trazer essa memória, uma memória afetiva, né? Você vê que isso aqui é época de pandemia, né? O pessoal está de máscara, né? E aí eu começo também a pensar o seguinte: eu trabalhava no Alphaville, né, numa região super bacana, de gente muito rica e tal, e aí eu quis brincar um pouco com isso, né? Então é o Alphaville Gambiarra, né? Alphaville City Lapa, e o sobrenome é Gambiarra, né? Então como é que brincar com essa ideia dessas coisas muito prontas, né, muito acabadas, muito isoladas, né, num suporte que é visivelmente uma gambiarra, né? Então essa coisa da gambiarra me atrai muito, porque o Brasil, eu fiz uma exposição em Minas, né, e eu botei aquelas óleos sobre papel, né, e botei uma pinturona, assim, uma paisagem de uma favela, como aquela que vocês viram. E aí teve um dia que juntou um monte de gente naquela pintura e começaram a discutir. Eu falei, isso aqui é Mariana, eu conheço essa favela aqui, nada, isso aqui é Belo Horizonte, né? Pô, eu conheço um lugar aqui. Aí chegou um cara da Bahia e falou, não, isso aqui é Salvador, cara, pô, tá na cara. Aí chegou um cara e falou, vocês não sabem de nada, você não viu o currículo do artista? O cara é carioca, isso aqui é Rio de Janeiro, né? Aí eu cheguei e falei, olha, cara, engraçado, porque na verdade isso aqui é São Paulo, né? Eu sou carioca, eu moro em São Paulo há muito tempo, mas todos vocês estão certos, porque essa aparência da favela é uma coisa do Brasil inteiro. O Brasil é isso, né? Se você sair dos bairros mais organizados, a periferia é sempre imensa, e é sempre com essa aparência como é que chama? Vernacular, essa arquitetura vernacular. E isso me encanta muito, né? Ao mesmo tempo que é uma crítica, é uma denúncia, é também um encantamento também, porque é muito criativo. Então eu faço isso com a minha pseudo-marcenaria, né? Não sou marceneiro, né? Mas eu vou montando coisas, né, numa lógica de gambiarra, porque isso é um diálogo que eu estou tendo com a cidade. É a minha forma de trazer a cidade para dentro do ateliê, né? E eu dialogar com isso. Então eu vou fazer um negócio que dialoga com esse troço, mas aí eu vou no Alphaville, né? Porque será que talvez eles não conheçam, né? Então, enfim, é uma forma de eu me manifestar. Minha arte não é panfletária, não é engajada, como a gente entende arte engajada, mas ela é política. Porque eu trago questões políticas para dentro da arte, sem deixar de ser estético, né? Mas não é panfletário, não estou aqui querendo defender uma verdade. Estou mostrando aspectos de uma realidade que me afeta, né? Essa realidade me afeta, então não vou fugir a isso, né? Então é a mesma obra, né? Só que vista um pouco de lado, né? Aí o trabalho, enfim, né, vai crescer. Na pandemia, fiquei muito tempo no ateliê e fui fazendo esse trabalho que ele é enorme, né? Eu tinha saído de uma escola que eu trabalhava durante 10 anos, né? Então todas essas imagens são de Osasco, que é o lugar onde era essa escola, o Leonardo da Vinci, né? Então falou, precisa elaborar isso, é um luto, né? Você ficar 10 anos com muitos alunos, muitas histórias. De repente eu saí, eu falei, caramba, né? Então eu fui lá, começo da pandemia, fotografei aquilo, fui para o ateliê e fui montando isso. E isso é grande, né? E aí ele tem o lance que é o seguinte, aí eu começo a pensar que esse trabalho ele deve ser manipulável, porque se ele fica postado de um jeito, você vê ele, mas você pode virar ele, você pode levar ele para outro lugar. Eu acabei expondo numa feira, nessa feira Nano Arte, lá no shopping SP Market, não, esqueci, Center Norte, lá, Lar Center, né? Daí eu saí com isso, deve ter visto no Instagram, né? Eu saí com isso pelo shopping, assim, era muito interessante, assim, né? Porque é um objeto estranho, né?
Então a arte, ela começa a ser, ela precisa ser um pouco estranha, né? Ela precisa incomodar um pouco, ela precisa fazer perguntas, né? De colocar questões, né? E aí tem esse outro, né? Que é um objeto um pouco menor, eu chamo de desobjeto, né? É um nome que eu acho que tem a ver com esse trabalho, porque é um trabalho feito do descarte, objetos que não são mais, ao mesmo tempo eu crio uma coisa com eles, que eu acho que também não é um objeto pronto, né? É um veículo de um pensamento ali, né? Então é um desobjeto, né? É lógico que eu pensei no objeto do Ferreira Goulart, né? Não posso repetir o Ferreira Goulart, né? Mas vamos brincar também, vamos conversar com o Ferreira Goulart aí, né? A coisa concreta, assim. Quer dizer, ele é construtivo, né? Mas ele é o oposto da arte concreta, né? Ele é vernacular, né? Então tem também essa vontade de discutir um pouco isso, né? Enfim, né? E outras coisas, né? Então a madeira também, ela participa do trabalho, ela continua existindo como matéria e como imagem. Isso é uma coisa para a gente ficar atento, né? O próprio material, né? Ele já é. Tem um conceito grego, agora acho que eu te falar isso, né? O que é arte para os gregos? Você é estudante aqui. Você também é, e é monitor. Então você já deve ter tido uma aula assim, né? Os gregos dizem que a arte tem dois nomes para dizer o que a arte é. Não vou explicar muita coisa, né? Uma é poiesis, que é criação, tem a ver lá com o Parejon, né? É o fazer, né? Toda a criação é poiesis, né? Mas a arte mas muita coisa que é poiesis não é arte, né? Mas tem outra palavra que é techne. E techne parece que é técnica, né? Poiesis, poesia, techne, técnica, né? Você pode ler assim também, né? Mas techne tem um conceito lindo que ele diz o seguinte, que techne é você arrancar do não ser o ser. Aí você pensa no Michelangelo, que está lá nas montanhas, né? Próximo de Florença, né? E olha para o mármore e fala: eu quero aquela ali, eu estou vendo Moisés sentado, aqui eu estou vendo a Madonna, né? E vai lá, o cara corta o mármore e aquele bloco informe, né? Vamos dizer assim, um não ser. O não ser é o caos. O Shakespeare falava disso, né? É o ser ou é o não ser? Né? É claro que você pode falar, não, mas um bloco de pedra bruta, ele é um ser, eu posso considerar ele lindo, né? Maravilhoso. Também. Né? Mas aí é o teu pensamento que vai transformar ele em ser. Né? É uma atitude do chão já falado. O teu pensamento, o teu gesto cria também. Né? Mas aqui como exemplo, né? Quer dizer, então assim, a madeira descartada, ela é um não ser. Né? Então eu crio ser ali. Eu extraio desse não ser, né, um aspecto do ser, mas algo desse não ser fica, porque aí ele está considerando ser, né, os buracos, a memória. Essa madeira já serviu para alguma coisa. Ela foi provavelmente madeira de uma obra, alguém fez uma coluna, usou esses pregos, né, quebrou no meio do caminho, alguma coisa bateu aqui, rachou, quebrou, outras coisas são pedaços de móveis. Essa memória é a memória de vida, né? Eu não sei que memória é, mas eu respeito ela. Eu não lixo ao ponto de apagar essa memória. Eu deixo essa memória. As marcas ficam. Está cheio de marcas da madeira aqui, né? Aqui também. Enfim, né? Aí um pedaço dela. Né? Inclusive os parafusos, eles fazem parte. Né? É como se fosse uma cor, uma pincelada, né? Eles fazem parte. Né? Então, assim, tem aqui um detalhe, né? Algumas partes da madeira ela acaba ficando, porque eu acho que, o que eu vou cortar, né? Esse corte já estava, né? Provavelmente de uma caixa de laje, né? Que eu acho que é tudo madeira de construção, né? Aqui é uma tela com madeira, né? São vários takes, vamos dizer assim, né? Do Jardim Paulistano. Eu também trabalhei por lá, né? Então são, sei lá, acho que 9 ou 12, sei lá, pedaços de coisa, mas eles de certa forma, formam o meu cinema pictórico. Né? E aqui eu coloquei um pedaço de madeira. Né? E são trabalhos mais recentes, menores, né? Que eu estou gostando muito, né? Não sei se vocês percebem, tem uns caixotinhos aqui de madeira. Eu trouxe até uns caixotinhos aí também. Né?
Então são aspectos aqui da Lapa e da Penha, né? E como a Igreja do Rosário, lá da Penha, é uma igreja, talvez a igreja mais antiga construída por negros em São Paulo, ainda de pé, ex-escravos ou escravos, né? Ela fica atrás exatamente da Basílica da Penha, né? Toda bacanona, né? Então essa igreja me atrai muito, né? Então eu coloquei ela, pedaços dela nessas três pinturas, né? Isso aqui é um pedaço do piso dela, né? Aqui está vendo de dentro para fora, né? Aqui é fora dela, né? E aí tem, enfim, várias cenas acontecendo aí, né? Isso aqui é uma moça, ela me deu permissão para fotografar ela, né? Então essa imbricação de cenas, né? De coisas que acontecem, né? É a intenção, né? De colocar tudo isso junto é a cidade, né? Enfim, por fim, eu tenho esses objetos menores que eu estou chamando de ecos e reflexos, porque eles são ecos e reflexos dessa coleta. Esses materiais não foram coletados nas ruas, eles são restos do ateliê. Foram coletados nas ruas, eles já ficaram no ateliê e estão ali. Então são pedaços de coisas que sobraram, né? São sobras, restos dos restos, né? E aí são trabalhos menores. E aqui eu já não tenho mais uma pintura figurativa, né? É uma pintura que ela entra dialogando com o material que tem, né? É uma outra coisa. Isso aqui é o mesmo objeto, de frente e de costas. Teria os lados, mas aí ia ficar muita coisa para mostrar. E tem esse último, que também, né? São pedaços de pedra. São coisas muito delicadas, muito frágeis, pequenas. Aí você vê, são madeiras, às vezes nem uma lasca de madeira que estava lá. Eu falei, não, eu vou pegar essa lasca, né? Por que não? Né? Por que ela vai para o lixo? Não, ela vai para o meu trabalho, né? Então eu vou compondo um objeto improvável, eu gosto dessa palavra, e aí entro com uma pintura, tentando conversar com essa madeira, até a cor assim, tentando conversar. Agora eu vou para a parte prática, né? Eu queria propor a vocês que vocês experimentassem um pouco esses procedimentos que eu uso. Então eu queria propor o seguinte: vocês saiam às ruas durante 15 minutos, pode demorar muito, pode fazer que nem eu, né? E colham das ruas o que encontrarem, né? Eu coloquei aqui, né, madeiras, lápis, papéis impressos, plásticos, de preferência os menos sujos, evitar materiais úmidos e molhados, evitar totalmente materiais orgânicos e fazer algumas fotos do entorno. Então, a ideia é essa, a ideia é sair na rua e olhar a cidade agora, esse pedacinho aqui, esse quarteirão, né, com olhos de quem vai produzir alguma coisa, porque existem muitas camadas de realidade, né? Mas para a gente entender lá o Morin, né, o aspecto que nos interessa é o teu olhar, é a maneira como você olha. O olhar já é descobrir, e descobrir já é inventar, né? Quer dizer, o aspecto, para onde é que você olha, quando é que você é chamado, né? Tanto no colher algum material, um pedaço de coisa, eu trouxe algumas coisas aqui também para ajudar. E aí vamos montar alguma coisa, vamos pintar, né? A gente vai colocar aí uma pintura que pode ser... A ideia é que seja algo que tenha a ver com a sua memória afetiva, ou que você acabou de ver, que também é memória, né? A tua escolha, né? Você vai fazer uma foto, pode ser de uma fachada, pode ser de um pedaço de coisa, né? Pode ser de um detalhe, né? Que te chamou a atenção por algum motivo, né? Isso é como um sonho. Você não sabe por que você sonha, mas o teu inconsciente te manda mensagens. E a escolha, ela também é uma escolha que tem a ver com você. Você não sabe por que eu escolhi isso, né? Mas tem um a ver. Quando você começa a lidar com essas escolhas, né, você vai especificando a tua ação, né, e a tua identidade está se formando, a sua identidade artística, né, ela está se formando nessas escolhas, né? Então, aqui é para retornar, né? Bora? Então a gente começou fazendo umas incursões aí no território do conceito, que é a arte universal do particular, né, do único,
Depois eu mostrei o trabalho, vocês foram para a rua, e aí? Como é que vocês foram para a rua, como é que vocês voltaram, como é que esses trabalhos foram surgindo? Eu vi agora dos meus artistas. Eu gostei muito do convite, na verdade, e daí O convite anterior. O convite anterior, e daí tudo pra mim foi o convite. Eu tava andando pela rua, daí eu tava, o que tá me chamando a atenção? O que tá me convidando? O que tá me chamando? Daí eu fui olhando assim, e daí eu fui sendo chamada. E daí, conforme eu fui andando, eu fui encontrando mais coisas. E daí, às vezes eu ia tirar, às vezes eu parava no lugar e eu pensava, olha só como que tudo isso é legal. Eu olhava pro cantinho assim e eu via uma coisinha ali brilhando. E mais ou menos foi assim que foi indo. Foi tipo, deixa eu ver. Foi uma caminhada interessante, sabe? Legal. Foi legal. Você já tinha caminhado assim antes? Assim? Já, mas tipo, não recolhendo objetos, mas prestando atenção nas coisinhas, sabe? Sabe como tem um prédio bem antigo, daí tem uma rachadura enorme, daí em cima da rachadura enorme tem uma plantinha que tá saindo. Eu me atraio por essas coisas, assim. Que é a natureza resistindo, né? A pedra. Então, E esse trabalho, como é que ele... Ele é isso. Ele é isso. Tem a pedra, tem a garrafa, tem a planta, a flor, tá meio murchinha, ele vai saber o que é. É isso. Mas ele virou uma outra coisa, né? Ele não é mais agora a pedra, a garrafa, né? Exato. Tem uma síntese ali, né? Sim. Tem um brilho, né? Tem uma cena, né? Uma coisa até teatral, né? Dessas pétalas caídas, né? Tem uma coisa, tem uma ação ali de testemunha, né? Porque assim, você está falando de produção de significados, né? Eu acho que esse trabalho ele sintetiza, né? Nesses objetos, nessas formas, nesse arranjo, né? Uma imbricação de significado, né? Eu acho que tem um aspecto que eu estou falando, um altar, né? Para mim, eu vou para um altar, né? Mas um altar onde o ponto é uma garrafa, é uma flor caída, né? É uma prova, né? É uma prova lá, né? Tudo isso é uma gaveta, né? Sei lá, né? Um lugar de guardar. Uma memória, né? Sim. E fora a junção dos materiais, né? Tudo aí, né? Metal, pedra, madeira, ouro, José, eu falei ouro. E Yasmin, seu trabalho, Yasmin? Tudo ali pacientemente, construtivo. Como é que foi participar desse workshop? Eu achei essa tábua, acho que eu tinha um guarda-roupa, que eles caíram, quebrou. Aí essas madeirinhas tudo aqui, trouxe. Aí eu peguei essas madeirinhas, foi assim, na cola quente eu fui fazendo as ranhuras, assim, ela tem sobre o santeiro. De relevo. As cores que eu vi uma casa por aqui, tinha acabado de pintar uma janela dessa cor assim, mas esse verde água, azul. Eu também sobressaí as ranhuras da madeira. Com a cola quente ali também, né? Ah não, com a própria tinta. Com a cor, né? Olha que legal, então isso veio de uma janela observada. Interessante. E essa forma de organizar os elementos? Eu queria uma coisa mais pra fora, só que bem pra dentro. Eu queria sair do acabo. Como é que é isso para fora e para dentro? Tá. Para fora e para cá? Ou para fora fora da tábua. Tá. Entendi. Se eu tivesse que dar um nome para ele. Não sei. Como é que foi participar desse workshop aqui na faculdade? Foi bem legal, foi uma coisa diferente.
saiu da rotina na faculdade, é só 2 dias de aula, aí no terceiro dia a mais também, pra praticar as coisas que a gente ainda não aprende. Bom, acho que a brincadeira que eu fiz é justamente tentar pegar vários pedacinhos de madeira e tentar fazer como se fosse uma tela, assim, como se eu não tivesse uma tela, tentar criar uma superfície para desenhar em cima. E daí, já que eu falei, já que eu já estou saindo da minha zona de conforto totalmente, eu tentei trazer um pouco de perspectiva, que é uma área que eu ainda não tenho muita confiança em mim mesmo, e falei, vou dar uma explorada em 2 sentidos ao mesmo tempo. Legal. Legal, isso aí? Legal. Coragem, né? Às vezes o lugar do experimentalismo é um lugar também de vamos Sim. ser corajosos. Exatamente, vamos brincar com as nossas possibilidades, vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso alcançou um resultado bem interessante também. Gostei da sua combinação de cores, a disposição dos objetos. Basicamente, a figura central eu quis deixar numa cor única, né? Mas daí eu quis tentar dar um reforço que são pedaços de madeira separados, dando esse destaque nas cores, né? Separar bem um do outro. Legal, né? Aí a sua tela ela ficou bem, digamos assim, questionou bastante o retângulo convencional, né? Sim. Ele virou uma coisa bacana em si, né? A forma dela é bem legal, né? Eu achei legal isso, tá? Você usou pano quente para fazer o cabelo também, foi isso? Eu acho que, tipo, eu que venho de arte digital, né? Quando a gente vem para uma arte mais física, o que a gente mais sente falta é o Ctrl Z, né? Porque vira meio um trabalho de adaptação. Putz, isso não saiu muito como eu queria. Como é que eu posso resolver, consertar, né? Eu acho que isso acabou saindo um pouco disso, porque tava com a proporção do braço um pouco errada, daí eu falei, cara, como é que eu dou uma escondida assim pra mão vir um pouco mais pra frente? Tentei. É legal, mas não, ficou legal, é que primeiro eu achei que você ia fazer uma figura com as madeiras e não pintar, entendeu? Nas madeiras e usar só como suporte. Eu achei que você ia construir com as madeiras, eu achei que ficou interessante isso, porque foi uma construção totalmente diferente, aí depois você pintou, usou só de suporte mesmo e esse alto relevo, ficou bem legal. Também tem aquela brincadeira das linhas, né? Porque quando você foi empilhando os bloquinhos, Ela forma linhas. É verdade. Linhas, sombras, né? Como aqui também, né? exatamente. Fica muito Linhas, sombras, Legal. luz. Também a gente foi aprendendo umas coisas assim, tipo, tinta amarela aí não se adaptou muito bem com madeira, né? Sim, também tem Uma tinta isso. um pouco mais forte, como o azul, pegou um pouco melhor, mas mesmo assim ela não consegue sobrepor a canetinha, então Sim. Aí são os percalços, né? talvez no quarto trabalho já conseguisse adaptar melhor Sim. todas essas coisas. Eu passei o amarelo aqui e aí ele ficou tão clarinho assim, né, que já deu assim, aquela cara de que era assim mesmo, né, que nasceu assim, essa madeira, sei lá. Eu aproveitei da tinta serrada, né, pra deixar assim, esse aspecto. Nessa madeira, né, porque nessa já ficou mais amarelo aqui, ficou um pouco mais claro. Do universal e do particular, né? É, A tinta é uma para todos, né? Mas cada um usa ou lida, né, com um problema, né, diferente, né? Fala mais do seu trabalho. Pensando, primeiro assim, eu gostei da cara dessa pizza, né? Porque eu gosto muito de mascotes com rosto, então tem outro aqui que é um botijão de gás, né? E aí a partir da pizza, assim, eu fui recortando as palavras e fui brincando com elas, né? Formei meio que uma poesia que eu escrevi não, colei. Fumar a chama chique faz sua vida melhor. Aqui tem beijinho diferente. Eu sabia dessa chama E aí a colagem foi só assim, não sei, fui sentindo, fui fazendo, foi assim, me divertindo fazendo. Aí eu fui achando engraçado, fui colando. E essa poesia ela aparece na tela, né? Na tela, e a tela também formando essa espécie de
Isso é muito legal, esse cuidado com a cor, assim, um beijinho diferente no amarelo, quase que você não vê, né, mas tá lá, né? Muito pequenininho, delicado. Acho que também tem a ver com a escala das letras aqui, né? Do teclado, né? A escala das letras que você usou na colagem, né? Remete... Eu não tinha reparado, mas é verdade. Né? Às vezes o significado a gente não sabe direito. Vai vindo. Vai vindo, né? Na verdade, o que me chamou, eu gostei muito do Barriga Cheia, né? Logo de cara. E a menina do vício do cigarro, porque meio que o consumismo é a Coca-Cola, é a pizza, é o cigarro e as cores fortes, tipo compre, use. E você pode se prejudicar. E eu fui meio por aí, as cores brilhantes, assim, todas as cores primárias também, que é tipo essa coisa da propaganda mesmo, né? De chamar a atenção. Eu não colei, eu deixei solto, eu colei só o Coca-Cola, eu deixei solto. E meio que vai acumulando, né? Um em cima do outro, assim. E eu coloco lá em cima pra tipo... O máximo, né? É o máximo do consumismo, assim. Engraçado que você estava falando do consumo lá antes de tudo, né? Não sei, mas veio na minha cabeça isso. E aquilo, barriga cheia também, tipo, comer. E até mais do que você precisa, fumar, te prejudica que você fuma, sabe? É tudo... Tudo ligado a isso. Foi isso que veio pra mim, assim. Aí eu fui. E essa construção, assim? Foi... Não sei, eu achei que... Porque ela é super construtiva, assim, né? Eu achei que encaixava, sabe? E essa madeira aqui, que era eu acho que a gente pegou na mesma lugar, já tinha uma gaveta, um negócio, um armário, a gente pegou... Aí aqui tem uma caixa, né? Que é um pedaço de caixa de fruta, sei lá, alguma coisa assim. E meio que foi tipo um pedestal mesmo, foi por um em cima do outro. Com a Coca-Cola sendo tipo o Alconcor aí. Tá em cima do pedestal. Isso aqui o que me chamou a atenção mesmo foi a cor, tipo o brilho, a coisa brilhante. E aí foi isso, foi meio tipo brincando, porque nem ela falou, eu fui fazendo. E eu gostei até, do amarelo ficou legal porque ele cobriu, mas ele deixou Lucas ainda... deixou, né? Ele deixa as... Não, ele deixa as ranhuras. Você vê a madeira embaixo, ele só dá uma cor, mas ele A memória, né? A memória fica, né? Como aqui também, né? Que você passa, mas ele não fica liso, assim, ele não cobre totalmente a madeira. Ele só... Acaba virando um valor estético também, né? É um problema, mas... Sim. É engraçado. E aqui a Yasmin, ela reforçou a ranhura, né? Sim. Aquilo entrou mesmo, né? Virou mesmo um elemento estético, né? Acho que vocês falaram coisas bem importantes, assim, né? Isso que você falou agora, acho muito legal, né? Você tirar a criatividade de onde você não espera, né? Acho muito legal, né? Mas acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.